Olá, belíssimas de Deus, queridas, os queridinhos também, eu estava morrendo de saudade. Ficamos aí umas semanas, 2 semanas, nem sei se mais, desaparecidas? Não. O que aconteceu? Depois de 2 anos trancafiada, só saindo de casa para poder ir em hospital e para poder tomar reposições de vacina pós-transplante, aí depois de 3 vacinas, 2 doses, com mais a de reforço, com mais H1N1, com mais de pneumonia e não sei o que. Pronto, tô pronto, vou começar a botar o pé no mundo. Saí num sábado à noite para ir no cinema, assistir Marighella, e no domingo de manhã para poder ir no culto na igreja. E aí no outro sábado seguinte, o que aconteceu? Gripe, fez testezinho, o que deu? Covid. Mas eu, defensora da vacina, defensora da ciência, eu posso dizer para você que é para poder provar que vacinar é a melhor coisa. Aí, foi tranquilo, só uns coffeezinho, estou eu aqui linda, maravilhosa e poderosa. Ontem, dia 15 de dezembro, foi o aniversário do meu cúmplice de alma, cúmplice de corpo, cúmplice de emoções, meu lindo marido, pastor Rosivan Amaral. Se você não conhece o canal Palavra Consagrada, vai conhecer para você ver que palavra. E aquele guapo maravilhoso, foi o aniversário dele, meu amor, mais uma vez, feliz aniversário, que Deus te abençoe ricamente. Ele é meu shake de HD. Bom, vamos então para a palavra de hoje. Eu quero compartilhar com você uma poesia. Eu acho que eu já devo ter lido essa poesia aqui no canal, mas vale a pena porque ela é linda, apenas que é de um autor desconhecido, não sei nem quem é. Vou ler aqui para você. Foi um passarinho que me contou que não vale a pena guardar sonhos, nem esconder sentimentos, que não é bom voar sozinho e que todo mundo quer formar um ninho. E eu concordo com o passarinho. Ai, que coisa linda! E eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre um livro, é o 8º livro da Bíblia, a começar de Gênesis, é o livro de Ruth. E por isso, meus queridos, não fiquem chateados nem ofendidos. Eu não vou citar o nome dos homens que aparecem na história do livro de Ruth, vou citar das mulheres. Mas eu queria que nós olhássemos numa ótica diferente em relação... É um livro pequeno, tá? Ele tem 4 capítulos, você senta assim, em pouquinho tempo você senta e você lê todo o livro de Ruth. Bom, o que acontece? Ali, essa história se deu por volta ainda do período onde Israel era liderado pelos juízes, né? E havia um vilarejo, a história começa nesse vilarejo e termina nesse vilarejo. Um vilarejo nas mediações de Belém, e naquele período estava sendo um tempo de vacas magras para o povo judeu. Estava tendo fome, desemprego, estava uma situação meio complicada. Então, uma das famílias ali, a família de Noemi, eles resolvem irem para outro lugar, migrarem, né, como a gente tanto tem visto hoje sobre a questão de migrações, e eles foram para Moabe. E aí saiu de lá essa família, que era composta do marido, da esposa, que era Noemi, e de 2 filhos. Sendo que no decorrer, né, dessa caminhada, o que acontece? Antes mesmo de chegarem a Moabe, o marido de Noemi morre. Não há uma narrativa do que aconteceu. Ela poderia, né, viúva, não se sabe que idade tinham esses 2 filhos, poderia dali retornar e, né, meu mundo caiu, me fez ficar assim. Mas não, ela seguiu o plano e com os filhos ela foi embora. O que aconteceu aí? Lembra da primeira família, que era composta pelos 4? Surge uma segunda família, composta de uma mulher, a mãe, e de 2 filhos. E aí eles seguem até Moabe, e quando chegaram lá, passaram-se um tempo, não se sabe o tempo, e esses 2 filhos casam com 2 moabitas, que uma delas era Ofra
e a outra era exatamente Ruth. Aqui dá o título ao livro. Você lendo, você vai entender o porquê que aconteceu isso. E aí, olha que interessante, surge aí uma terceira família, agora composta de 3 mulheres e 2 homens. Então, era Noemi, sogra e mãe, os seus 2 filhos e as suas 2 noras, Ruth e Ofra. E aí, o que acontece? Passa-se um tempo, eles não tiveram filhos, e acho que uns 10 anos depois, também não se narra o motivo, esses 2 filhos de Noemi morrem. E aí, o que acontece? Surge mais uma família, a 4ª família, agora composta de 3 mulheres, coincidentemente, 3 mulheres viúvas. Nesse interim todo, Israel já tinha passado aquela fase lá das vacas magras e já estavam começando a viver o tempo já de prosperidade, a terra começou a produzir, já havia emprego, trabalho, já não tinha mais aquela fantasma, aquele terror da fome e do desemprego. E aí Noemi toma uma decisão. E nessa decisão de Noemi, ela diz assim para essas 2 noras que ela ia voltar. Ela não tinha mais o marido, os filhos, ela estava numa terra estranha e ela resolve voltar. E ela aconselha essas 2 noras dela que elas fiquem em Moabe, porque elas eram moabitas, lá ela tinha a parentela delas, né? Tinha as famílias, pais, irmãos, tios, e eram novas, elas poderiam inclusive ter a chance de casar de novo e formar uma família. Bom, no meio dessa situação toda, elas choram e tal, e falam muitas coisas, mas encerra a situação de que maneira? Uma das noras resolve ficar. Aceitou o conselho da sogra e resolveu ficar em Moabe e dali seguir a vida dela. Mas Ruth, ela resolve seguir com a sua sogra, que já nesse interim todo, já era quase uma situação de uma mãe, e elas vão embora. E aí surge mais uma família composta de 2 mulheres. A sogra, que já é meia sogra, meia mãe, e Ruth, Noemi, e Ruth, que já é uma nora, que já é quase uma filha. E aí elas voltam lá para o vilarejo, nas imediações de Belém, na proximidade da tribo que Noemi pertencia, que era a tribo de Judá. E aí começa a acontecer algumas coisas. Um tempo depois, passado, né, Ruth começa a trabalhar na colheita lá de grãos, e aí, sob a orientação de Noemi, ela acaba se casando com um parente que era parente do marido, né, do marido morto de Noemi. E aí Ruth acaba se casando com esse homem, que era um homem próspero, né, um homem bem financeiramente. E aí se forma mais uma família, a 6ª família. E essa 6ª família era composta de 2 mulheres e um homem. E aí era a sogra, que já era mais mãe do que sogra, a nora, que já era mais filha, e aí eu nem sei dizer exatamente a posição que o marido dela entrou em referência a Noemi, mas eles formam uma família. E aí passa-se um tempo e Ruth fica grávida, e Ruth tem um filho, que esse filho, inclusive, era avô do rei Davi, que ainda ia nascer, né? Lógico, né? Depois dele, Davi o pai, aí Davi. Bom, enfim, e aí se formou uma 7ª família. E essa 7ª família era composta de 2 mulheres, um homem, uma criança. Essa criança, ele era filho e era neto de Noemi. Então Noemi já estava numa posição de mãe, praticamente, de Ruth. Então aquela criança era basicamente o seu neto. Por que nós estamos falando um pouco sobre esse livro dentro dessa ótica de família? Ultimamente alguns tempos atrás, houve algumas discussões que eu acho absurda,
aonde queriam se estabelecer, que uma família só era uma família se fosse formado ali, né, o casal e os filhos. E aí a gente começa a pensar, e o número de mulheres que elas são? O homem e a mulher da casa. Quantas mulheres que, como Noemi, ficaram viúvas, outras houve uma separação, outras são mães solteiras e que são as chefes da casa e que são aquelas que criam os seus filhos com histórias fantásticas. Semana passada eu assisti um documentário, Fala das Mães, me parece que foi isso. E foi extremamente emocionante, forte, em que durante a programação aparecia sempre, dando um testemunho de vida, uma mulher uruguaiana, né, lá no extremo sul do Brasil, já na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Aparecia uma já da etnia indígena em Manaus. Apareceram duas de São Paulo, nas favelas de Heliópolis, e uma do Rio, e acho que também tinha uma de Belo Horizonte, não tenho certeza, não lembro bem, mas eu acho que sim. E o que acontece? Eram todas mulheres que por algum motivo elas criaram os seus filhos. Só essa de Manaus, que ela cita mesmo do marido, inclusive sobre a questão, soltou aqui, sobre a questão da pandemia. O esposo dela chegou a entrar numa depressão por perder emprego, chegou quase a tentar um suicídio, e ela teve que ser forte para poder superar tudo aquilo e ainda fortalecer ele naquele momento tão complicado. Então, quando eu estava lendo, aliás, perdão, eu não estava lendo, eu estava assistindo uma das ministrações desse pastor lindo, maravilhoso, pastor Silvio Amaral, meu maridão, do canal Palavra Consagrada, em que ele falou sobre o livro de Ruth, em outros temas, mas no momento que eu estava ouvindo, no meu coração, eu comecei a pensar sobre essa diversidade de famílias, por diversos motivos, e muito especialmente para nós mulheres. Quantas mulheres que elas criam seus filhos sozinhas, numa separação, muitas das vezes os homens não se preocupam nem com os próprios filhos, seguem a vida deles, e elas seguem sendo a mãe, o pai, aquela que supre e aquela que tem que orientar, seja seu filho do sexo feminino ou masculino. Ela vai ter que tratar de todos os temas e passar por todas as fases desse filho ou desses filhos, da infância à fase adulta. E quantos casos nós temos visto de filhos e filhas tão bem estruturados? Porque vocês sabem que existe até aquela linha que fala uma família desestruturada. Por quê que uma família desestruturada? Eu acho tão interessante que o livro, para quando você lê o livro de Ruth, você vai entender o porquê que o nome do livro é referência a Ruth. Mas o papel de Noemi nessa história é algo fantástico, porque foi ela que manteve toda essa fase de mudança familiar, que se você contar das 7 tipos de famílias, foi ela que fez com que tudo isso acontecesse e toda essa família não se desestruturasse e não se perdesse no meio do caminho, no meio da fome, no meio do desemprego, no meio de um país estranho, com costumes estranhos, no meio de uma viuvez, no meio da perda de filhos, no meio de ter que se separar das noras, se as duas quisessem ficar em Moabe, uma seguiu. E nisso tudo vai trazendo o exemplo dessa diversidade familiar que nós temos no Brasil, famílias constituídas pela liderança de mulheres. E aí eu acho de uma grosseria e eu acho de uma falta de delicadeza essas pessoas que acreditam que uma mulher ela é incapaz para poder
liderar alguma coisa. Uma mulher que trabalha fora para sustentar os filhos e ela lidera a casa e ela supre a casa e forma o caráter de filhos fantásticos, filhos maravilhosos. Porque a questão de ter algum tipo de problema na formação de algum filho não é por causa da mulher que está criando sozinha ou até de um homem que está criando sozinho, porque existe também desse lado também. É simplesmente uma forma de querer diminuir a presença e a capacitação que Deus dá para que nós possamos vencer as nossas batalhas. Então hoje, baseado nesse livro maravilhoso de Ruth, onde nós temos tantas coisas incríveis para se aprender nesse livro, eu quero destacar o papel de Noemi, uma mulher incrível que conseguiu liderar 7 famílias e ter um resultado final fantástico e maravilhoso. Então, para você, mulher, que talvez tenha vivido a sua vida ou parte da tua vida criando os seus filhos sozinha, ou alguém próximo a você, não aceite nunca dizer que a tua família é desestruturada. Eu vejo Deus o tempo todo com Noemi, em tudo que ela passou. E eu vejo na vida de diversas mulheres. Eu tenho muitas amigas, eu tenho na minha família, eu tenho minha irmã, eu tenho tantas pessoas de convívios. Se eu fosse citar o nome aqui, eu ia ficar um tempão aqui citando o nome de pessoas que foram mulheres que fantasticamente criaram seus filhos de uma maneira linda. Parabéns para você, mulher, e para você, família estruturada em Deus. Um beijo carinhoso, parabéns pelas suas vitórias. Olhe para os seus filhos, para os seus netos, para as suas conquistas e simplesmente diga: Deus, muito obrigada, eu venci. Beijo no coração, cheiro atrás do cangote, beijo no coração.